olha só, depressão materna, geralmente ela ocorre na gestação. Muitas pessoas falam de depressão pós-parto, é bem popularizada no senso comum, né? Inclusive essa fala, qualquer labilidade emocional que a mulher tenha, de repente, no período do pós-parto, as pessoas inclusive já chamam de depressão pós-parto, e nós temos várias outras, né, possibilidades para além de uma depressão pós-parto. Olá pessoal, aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online. Então vamos lá para nossa live, vamos começar o conteúdo. Como o psicólogo perinatal pode estimular a vinculação mãe-bebê em contexto de depressão? Vamos começar entendendo aí um pouquinho sobre depressão materna, né? Para a gente poder conversar aí sobre a atuação do profissional no manejo dessa situação. Então, olha só, depressão materna, geralmente ela ocorre na gestação, tá? Muitas pessoas falam de depressão pós-parto, é bem popularizada no senso comum, né? Inclusive essa fala, qualquer labilidade emocional que a mulher tenha, de repente, no período do pós-parto, as pessoas inclusive já chamam de depressão pós-parto, e nós temos várias outras, né, possibilidades para além de uma depressão pós-parto. Mas o fato é que a depressão materna, em geral, ela não ocorre só no pós-parto. Na grande maioria das vezes, ela já ocorre na gestação, tá? E aí ela se cronifica no pós-parto, não é que surge, né, a depressão no pós-parto, mas ela se cronifica porque não é tratado. A gente não tem psicólogo perinatal no Brasil o suficiente ainda para essas mulheres saberem que ele existe e procurarem pelo seu serviço, tá? Então aí essas mulheres muitas vezes elas acham que se elas forem procurar um profissional da saúde, inclusive um psicólogo, elas vão sofrer preconceito, discriminação, porque elas já se culpam muito pelos sentimentos que elas têm, né? Em relação à gestação ou em relação ao bebê. E aí muitas vezes elas sentem vergonha daquilo e não sabem que elas têm um profissional que elas podem contar, que elas podem conversar sobre o assunto. Então, geralmente, a depressão nesse período, ela não é grave. É uma depressão que a gente vai chamar de leve, tá? Em geral, a gente consegue identificar, né, esses sintomas ainda durante a gestação. E se é um psicólogo perinatal, né, ele consegue trabalhar de forma a evitar que essa depressão se agrave no pós-parto, tá? Então aí o profissional que é psicólogo perinatal, ele tem toda uma base, todo um conhecimento bem diferenciado dos psicólogos que não trabalham com essa área, né? Então por isso que ele tem todo um manejo, uma facilidade aí para prevenir, né, que essa depressão se prolongue para o pós-parto, principalmente porque a maioria da depressão, dos sintomas de depressão, eles se enquadram num quadro leve, não é um transtorno de depressão, tá? Geralmente são sintomas de depressão e não um transtorno de depressão. Um transtorno de depressão, a mulher geralmente ela vai precisar de medicação e é no momento delicado, né, de gestação, então ela deve tomar remédio, mas o médico também ele vai estar sabendo sobre isso, vai estar dosando de forma correta, né, do jeito que ela possa, para evitar o menor possível de efeito colateral aí para o desenvolvimento do feto, da gravidez, tá? Outro fato importante da gente saber é que mesmo sem psicoterapia, tá? Com psicoterapia diminui muito, drasticamente as chances, tá? Mas mesmo sem psicoterapia, a frequência de mulheres com depressão no pós-parto é bem inferior à da gestação, tá? Então, algumas pessoas, às vezes, têm a fantasia aí que a depressão pós-parto, ela é mais frequente, né? É mais presente do que o período gestacional. É um ledo engano. A depressão materna é muito mais frequente na gestação do que no pós-parto. Quando ela acontece no pós-parto, geralmente é uma cronificação da gestação que não foi tratada. A prevalência de depressão realmente que vai ocorrer aí no pós-parto é muito pequena, vai de mais ou menos 4 a 7%, tá? De mulheres que não apresentavam na gestação e passam a apresentar no pós-parto.
Mas só para vocês terem uma ideia, 25% mais ou menos das grávidas no nosso país estão apresentando sintomas de depressão na gestação, então. Já no pós-parto, essa prevalência ela cai de 25% para 20%, tá? Lembrando aí que grande parte se cronificou, estava desde a gestação, mas há essa queda, tá? Então, a maior prevalência é na gestação e não no pós-parto, havendo essa queda. E por que existe essa queda? Essa é uma boa pergunta, né? A gente precisa de pesquisadores que possam fazer esses tipos de investigação. Quem fez investigação de forma longitudinal? Pouquíssimas pessoas no planeta, né? Porque uma pesquisa longitudinal ela é muito cara, você vai perdendo, né? As pessoas, o segmento de pessoas que você investiga. Então, são poucas as pessoas no mundo, inclusive, que fizeram tipos de pesquisa longitudinal, mas essas poucas pessoas conseguiram identificar isso, tá? Que desde a gestação a pessoa já apresenta. Eu sou uma dessas pesquisadoras no mundo todo, né? Aqui no Brasil, acho que dá para contar nos dedos de uma única mão quem já fez uma pesquisa semelhante. Então, aqui no Brasil, eu sou referência nessa área. E o que eu pude perceber? Que, de fato, as mulheres apresentam essa prevalência menor no pós-parto, como outras pesquisas estavam apontando. Mas eu nunca tive o objetivo de identificar o porquê, qual o motivo. Então, alguém precisa continuar, né? Alguém precisa identificar o porquê que no pós-parto diminui a prevalência de gestação. Então, se você aí tá prestes a prestar um mestrado, doutorado, alguma coisa assim, fica aí a dica, né? Caso você queira fazer alguma pesquisa aí nesse sentido. Mas é possível a gente inferir, pensar, né? Hipotetizar algumas coisas, né? Sobre o motivo pelo qual essas mulheres diminuem, né, a prevalência dos sintomas de depressão no pós-parto. Então, ela pode, por exemplo, ter uma boa rede de apoio. A rede de apoio é fator de prevenção, então muitas vezes elas contam com um bom suporte, com uma boa rede de apoio, e isso facilita o processo, então, tá? Outro fato é ela conhecer o bebê, né, real dela, e esse bebê real não ser tão fantasmagórico como era na gestação. Às vezes ela estava criando uma expectativa sobre o pós-parto, que seria assim, que seria assado, morrendo de medo do pós-parto, e de repente é um bebê tranquilo, é um bebê fácil, é um bebê que colabora, né? É um bebê que interage muito positivamente com essa mãe, então ela libera mais ocitocina na relação com esse bebê, né? Ela fica muito mais feliz na relação dela com o bebê, e esse pode ser um dos motivos pelo qual ela deixa de apresentar os sintomas de depressão, que estavam só lá na gestação, quando ela ainda estava preocupada com a gravidez, que foi não planejada e que ela não queria e papapá, só que aí ela olha para aquela criança, ela se apaixona pelaquela criança, né? E aquilo faz todo um efeito diferente, e aí ela sai daqueles sintomas de depressão, tá? A amamentação é um outro fator positivo, principalmente se a mulher estiver amamentando de forma exclusiva aquele bebê, tá? A amamentação de forma exclusiva libera hormônios, né? Principalmente ocitocina, que é o hormônio da vinculação, que é o hormônio do prazer, né? E isso pode facilitar esse processo também, tá? Eliminando lá aqueles sintomas de depressão e deixando essa mulher, então, mais em sintonia e em contato com o seu bebê, consigo mesma, enquanto mulher, enquanto mãe, tá? E a própria vinculação com o bebê, tá? Essa própria relação que muitas mulheres vão desenvolvendo com a criança, com o parceiro, né? Às vezes elas podiam imaginar, meu parceiro não vai me ajudar e tal, e de repente ela se surpreende com ajuda, com apoio. Então, esses são fatores de proteção, tá? O que eu estou falando aqui, o que é amamentação de forma exclusiva? É você não dar água, não dar chá, não dar suco, não dar nenhum tipo de complemento, é só o peito. A criança mama só o leite no peito até os 6 meses de vida, é isso que é amamentação exclusiva, tá? Então, gente, essas são algumas hipóteses do porquê diminui os sintomas de depressão da gestação
para o pós-parto, tá? Que precisa ser agora investigada. As pessoas precisam agora fazer essa pesquisa para confirmar ou não, encontrar outras coisas, outros resultados aí do porquê, tá bom? Quando há cronificação dos sintomas, né? Ou quando o sintoma ele aparece no pós-parto, os principais sintomas são, olha, vou falar aqui os principais sintomas, então, no pós-parto da depressão, tá? Mas eu quero que vocês entendam bem que não existe sintomas de depressão pós-parto diferente de sintomas de depressão em outra fase da vida, que não existe diferença entre sintomas de depressão de criança, adulto, idoso, tá? Sintomas de depressão, né, eles vão ser caracterizados para a população normalmente, são sempre os mesmos sintomas, mas o que uma depressão pós-parto, por exemplo, de acordo com o DSM, né, que nós temos, é uma depressão que vai surgir com os mesmos sintomas, só que a diferença é que vai surgir nas primeiras 2 semanas do pós-parto, os primeiros 40 dias do pós-parto, tá? Então, é isso que vai fazer essa diferença aí. Mas os sintomas, gente, vão ser o mesmo. Só que aqui eu vou estar falando para vocês alguns sintomas que se destacam mais, que a literatura acaba observando mais, né? Com maior frequência aí nesse momento do pós-parto, tá bom? Então, olha só, alteração do sono e do apetite, dificuldades em dormir, crises de choro, desatenção, falta de concentração, falta de energia para as tarefas consideradas por ela como agradáveis, né? Então ela gostava de fazer e agora ela fica sem energia. Pode passar pela cabeça dela a ideia do suicídio e isso já mostra que não tá tão leve assim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes passa só pela cabeça dela, não que ela tenha ideações suicidas, tá? Às vezes passa aquilo e ela já fica brava com ela mesma, já se sente culpada, né? Ela quer que aquele pensamento saia da cabeça dela, né? Já existem outras mulheres que não, que têm um pensamento e elas começam a planejar como vai ser. Percebe que existe diferença de gravidade aí entre alguém que pensa, tipo, ai, que droga, eu quero morrer, né, queria que acabasse tudo isso e para acabar tudo isso eu quero morrer, do que aquela que fica estrategando ali, né, tipo, como eu vou fazer para me matar, eu jogo de uma, né, coisas assim. Então são coisas diferentes, percebe? Então assim, é difícil a gente, na realidade, ter mulheres no pós-parto com ideação suicida, mas elas existem e a gente precisa ficar bem atento, tá? Pode prejudicar tarefas cotidianas da mulher. Então, ela na relação com o bebê, ela sente falta de energia, tá? E essa falta de energia de maternar e de cuidar do bebê pode deixar essa mulher com sentimento de culpa, tá? Então, não é raro que a gente escute de mulheres aí com sintomas de depressão no pós-parto um sentimento de culpa, porque elas gostariam de estar brincando com o bebê, elas gostariam de estar fazendo mais pelo bebê, mas elas não conseguem sentir energia para isso, tá? Alguém aqui tá perguntando a diferença do baby blues com esses sintomas, é que o baby blues passa nos primeiros 10 dias. Não, esses sintomas, eles são sim também de baby blues, mas o baby blues é 45 dias, tá? Não passa de 45 dias na realidade, tá? Ele geralmente é isso mesmo, 2 semanas, mas ele pode se estender até 45 dias. Mas aí, para você poder fazer a diferença do limiar entre o que é baby blues e depressão, você vai precisar conhecer a fundo sobre pós-parto, né, sobre saúde mental materna. Então, um psicólogo perinatal, ele consegue ver bem as diferenças, tá? Porque são diferenças bem sutis aí, de uma investigação clínica, enfim, né, para poder fazer aí realmente essa avaliação, se a mulher está apresentando baby blues ou depressão, tá? Quais são, gente, os fatores de risco para uma depressão materna, então? A relação conturbada, né, conjugal conturbada é um fator de risco. Se essa mulher, de repente, não está tendo um bom convívio, uma boa relação com o seu parceiro, aumentam as chances dela começar a apresentar sintomas de depressão, tá? Ou se ela já apresentava desde a gestação, dele se cronificar
e permanecer no pós-parto. Então, na nossa escuta, enquanto psicólogos, a gente vai analisar, olha, tá aparecendo esses sintomas aqui, né, que eu acabei de ler para vocês, tá? Como que tá a relação conjugal? Tá ruim, aí já começa aí aumentando as possibilidades de você fechar aí, né, um psicodiagnóstico de que ela tá apresentando é sintomas de depressão, né? Outro fator de risco, né, é que um filho, o nascimento de um filho, ele pode reativar problemas antigos que não tenham sido suficientemente elaborados pela mãe, tá? Então, quando nasce um filho, muita coisa muda na psique dessa mulher, no comportamento dessa mulher, nos hormônios do corpo dessa mulher. Então, é muita mudança acontecendo, tá? E às vezes tem algum conflito antigo lá da vida dela, do passado, e que, né, quando não foi trabalhado suficientemente, quando a pessoa, né, às vezes não trabalhou em psicoterapia, coisas assim, então quando isso não foi elaborado, coisas podem vir à tona aí nesse momento e ser um fator de risco para a depressão, tá? A própria história dela enquanto bebê, a história dela como filha, tá? Então são muitas coisas aí que nós psicólogos, então precisamos ter, ó, um ouvido atento, né? Uma escuta ativa para poder identificar na fala daquela pessoa pontos. Cada um tem a sua abordagem, cada um vai prestar atenção na sua abordagem e na sua técnica, né? E vai utilizar disso e pegar esses pontos da perinatalidade, são conhecimentos da perinatalidade, e vai conseguir então perceber, olha, então tá reativando algum conflito aí, né, do passado aqui nessa relação com esse bebê, então vamos trabalhar com isso, tá? O comportamento do bebê também, tá? De um bebê difícil. O que é um bebê difícil? Porque tem bebê fácil e bebê difícil, tá, gente? O bebê difícil é aquele que chora muito, ele dá trabalho para dormir, ele dá trabalho para comer, tá? Os bebês difíceis, eles também colaboram um pouco para que a mulher apresente algum sintoma de depressão. Porque a maioria das mulheres, elas fantasiam um bebê até que chora, que dá trabalho, mas não um bebê difícil, né? O bebê difícil, ele não faz parte, né, da imaginação, né, do ideário que as mulheres, né, constroem aí sobre os seus bebês. E aí, às vezes, pode vir um bebê real, difícil, que é um bebê que chora muito, que dá muito trabalho para mamar, muito trabalho para se alimentar, muito trabalho para dormir. E a mulher realmente fica muito exausta, porque um bebê não difícil, ele já dá trabalho, né? Já é exaustivo. Imagina um bebê difícil, tá? Então, mais ainda. Então, sim, o bebê, dependendo, né, da personalidade dele aí, pode ser também um fator aí de risco para que essa mulher apresente sintomas de depressão nesse pós-parto. Então, o psicólogo perinatal que sabe disso, que investiga isso, ele consegue ir percebendo, né? E ligando os pontos e montando o quebra-cabeça, né? Com essas informações aqui, tá? Um bebê também de pobre funcionamento motor, né? Aquele bebê que se movimenta pouco, né? Que tem pobre repertório mesmo, né? De motricidade, também angustia mais essa mulher, tá? Ela também fica angustiada, porque olha, ele tá com atraso no desenvolvimento, as crianças já estão fazendo isso, esse bebê não tá fazendo. Então, isso pode também ser um dos fatores de risco aí para depressão nessa fase, tá bom? Podemos falar desses dois tipos de bebês para mulher grávida? Depende, Thaís, depende de qual objetivo. Você pode falar, mas se for objetivo falar, se for saudável falar, sim. Não existe uma resposta única para quando a gente está falando de seres humanos, tá? Os seres humanos, eles são altamente subjetivos, são complexos e são instáveis. Então, por conta dessa complexidade, instabilidade, subjetividade, a gente precisa analisar cada caso, tá? Então, depende do que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um grupo de orientação,
né? Eu tô sendo uma educadora ali naquele momento, ensinando sobre isso ou aquilo. Então, de forma educativa, eu posso falar dos tipos de bebês. Agora, no meio de uma psicoterapia, eu não paro a psicoterapia para dizer para a pessoa, agora você para de falar o que você tá falando aí, que eu vou te dar uma aula aqui do que é um bebê X e um bebê Y. Tá? Então, isso não existe. Então, a gente até pode, se for no momento certo, no momento correto. Tá? Por isso da importância da gente ser psicólogo perinatal, né? Da gente saber identificar o que é o momento certo e qual que não é o momento certo, né? Para o que pode, o que não pode fazer, né? Nas sessões, tá bom? Então, sobre a depressão materna na vinculação com o bebê, tá? Então, uma mãe que está apresentando depressão, tá? Isso vai influenciar na sua vinculação com o bebê? Sim. Porque ela não está com energia para maternar. Ou seja, ela está estimulando pouco esse bebê. Ela está falando pouco com esse bebê. Ela está brincando pouco com esse bebê. Ela está acariciando de forma insuficiente esse bebê. Tá? Então, isso sim reflete na vinculação. Significa que essa mulher não está conseguindo se vincular com o bebê? Significa que essa mulher está rejeitando esse bebê? Não significa isso. Essa mulher não está rejeitando esse bebê. Essa mulher está apresentando um adoecimento, uma alteração mental que está tirando dela força e energia, de forma que ela quer, ela deseja, mas ela não consegue. E aí, ela sabe disso, e aí ela entra num conflito. Ela sabe que ela não tá conversando com o bebê, porque ela imaginava que quando ela tivesse um bebê, ela ia beijar, que ela ia brincar, que ela ia amassar, ia fazer tudo. E aí ela tá ali naquela relação com o bebê e ela se vê sem vontade de fazer essas coisas. E às vezes ela pensa assim, eu acho que eu não amo esse bebê. É isso que passa pela cabeça dela, porque ela tem uma fantasia de maternidade romântica. Então, às vezes, ela pensa, eu não amo esse bebê, porque eu não quero brincar com ele, né? Eu não sinto aquilo que eu achei que ia sentir por ele. Quando, na realidade, ela tá sem energia, ela tá sem, né, motivação, sem aquilo que ela precisa, de fato. E aí, ela começa a se sentir culpada, tá? Ela começa a se colocar com um sentimento de culpa, no sentido de que droga de mãe que eu sou, que droga de pessoa que eu sou, né? Olha no que eu me tornei. E aí ela começa a ter esses pensamentos negativos sobre ela mesma, tá? Então, isso vai atrapalhar nessa vinculação. Por isso que a gente, enquanto psicólogo, tem que ter esse conhecimento. Porque quando ela vier falar que ela tá se sentindo culpada disso ou daquilo, nós somos os primeiros a mostrar para ela que não é culpa dela, né? Que isso tem a ver com hormônios, que isso tem a ver com uma situação psíquica que precisa ser resolvida, né? E vocês podem até dizer, olha, você veio procurar psicoterapia por conta disso, quer mais prova de amor? Né? E aí ela regala o olho, ela fala assim, meu Deus, não é que é verdade? Eu nem tinha prestado atenção nisso, né? E a gente acaba mostrando para ela aquilo que tá na cara dela e ela não vê. E ela fica muito grata, ela fica muito feliz e começa daí já, né, uma boa conversa, uma boa modificação no comportamento dela também, tá? Então, os comportamentos maternos, né, de uma mulher em situação de depressão vai sim influenciar no comportamento do bebê também. O bebê, ele espelha a mãe, tá? Então, o bebê, ele olha no olho da mãe e ele se espelha. O bebê, ele nasce com uma prontidão inata, ele não aprende, ele nasce com uma prontidão de despertar no outro o afeto, tá? Para que o outro cuide dele. Por isso que ele nasce rosadinho, fofinho, que ele dá um sorriso e a gente acaba rindo junto. Por mais triste que a gente tá, a gente não consegue fingir que não tá vendo aquele sorriso, né? Ele faz todo um comportamento inato, ele se aconchega, ele faz de tudo, ele é incrível. Porque ele precisa que o outro ser humano cuide dele. Porque se o ser humano não cuidar dele, ele morre, né? Então, esse bebê, ele precisa ter já algo genético ali, né? Essa prontidão pronta para que o ser humano cuide dele, que alguém queira dar afeto para aquela criança, tá? Então, ele já nasce com isso. E aí, então, ele vai se espelhando no olho dessa mãe.
O bebê, ele desperta no outro essa vontade de cuidar, mas se a mulher ela tá com depressão, ela não consegue sentir energia. E aí ela começa a se sentir culpada, porque o bebê fica pedindo afeto, o bebê fica pedindo amor, e ela não consegue dar aquilo que a criança pede. E aí, essa criança, ela começa a aprender, né? Às vezes, inclusive assim, ó, quando a minha mãe está com determinado tipo de olhar, eu posso fazer tal coisa, mas quando ela tá com tal tipo de olhar, não importa o que eu faça, que eu não vou conseguir chamar a atenção dela. Não importa o que eu fizer, que ela não vai me dar atenção. E aí, quando ele aprende isso, porque isso se torna uma aprendizagem nessa relação mãe-bebê, quando a criança aprende isso, internaliza isso, essa criança, ela para de exercer esses comportamentos, tá? Ela para de tentar chamar a atenção da mãe. E aí, a gente vai chamar de microdepressão no bebê. É como se o bebê ficasse com uma microdepressão. A gente não chama de depressão nesse caso, né? Mas em alguns poucos casos pode até ter, que é a depressão anaclítica, né? Que é a depressão no bebê. Mas é mais raro, né? Então o bebê vai começar a desenvolver com a mãe o chamado apego inseguro, tá? Porque ele vai observar o humor da mãe. Se a mãe tá de bom humor, ele consegue exercer alguns comportamentos que vai chamar a atenção dela, mas se ela não tá, ele sabe que não há nada que ele possa fazer. E aí ele vai ter que aprender a se regular sozinho, né? Então o bebezinho, ele apresenta alguns comportamentos de autorregulação, que é, por exemplo, enfiar o dedinho na boca, né? Mexer em alguma coisa. Ele vai se autorregulando, tem alguns comportamentos de autorregulação, e se um outro adulto oferecer para ele o carinho, então ele sabe, ó, no colo de tal pessoa eu consigo o que eu quero, mas no colo de outra pessoa eu não consigo, mesmo que eu me esforce para isso, tá? O apego vai ser desenvolvido na maioria das vezes, mas não um apego que a gente vai chamar de seguro, por exemplo, tá? Então, esse bebê, ele vai espelhar o comportamento, né, da mãe, de humor, tanto positivo quanto negativo, ele vai se espelhando. Se ele percebe que ela tá de bom humor, ele vai. Se tiver negativo, ele para, tá? Porque esse bebê, ele nasce com a prontidão, então, para despertar no outro a vontade de cuidar, como eu já disse. O bebê, ele presta atenção para espelhar a mãe, né? Se o humor mais positivo, o bebê retribui. Se negativo, ele para de olhar e tenta buscar afeto. Já falei isso também. Tudo isso aqui eu já falei, deixa eu ver aqui. Como então ajudar a promover interação positiva? Então, sabendo de tudo isso, os fatores de risco, os sintomas, como prejudica nessa relação, nessa vinculação, como então a gente pode promover, enquanto psicólogos, né, essa interação? Lembrando que você precisa conhecer sobre psicologia perinatal para fazer isso. Tá? Eu vou estar aqui explicando, né? Você pode até se atrever a fazer, mas com certeza vai estar faltando alguma coisa, tá? Um psicólogo que realmente tem base, que entende, né, dos fenômenos realmente, da perinatalidade, da parentalidade, tem um conhecimento diferenciado aí para lidar com essa situação, porque ele consegue buscar informações de várias, né, laços importantes aí que estão interligados, tá bom, gente? Mas eu vou, de qualquer forma, falando aqui, né, para vocês, mas isso vai fazer muito sentido quando você realmente, de fato, conhece a teoria, tá? Então, geralmente, a depressão, ela vai ser leve, e a mulher deseja essa interação positiva, que a fará sofrer menos e sentir menos culpa. Então, ela vai buscar o nosso serviço, ela vai buscar na unidade básica de saúde, ou ela vai buscar na clínica particular mesmo, tá? As pessoas, quando elas descobrem que existe um psicólogo perinatal, elas vão atrás, tá? E vão mesmo, e fazem consulta mesmo. Então, é comum que na clínica a gente atenda casos semelhantes, né? De mulheres com depressão pós-parto aí. Mas o fato é que a gente já sabe que essa mulher tá sem energia. E também sabemos que ela procurou por ajuda. Quer dizer, né? Só aí a gente já percebe que ela quer melhorar. Ela já tem motivação para, né? Ela só tá precisando de uma ajuda profissional específica para que ela realmente consiga se vincular com essa criança, com esse bebê,
tá? E se sentir menos culpada, porque ela se sente muito culpada. Quando ela chega pra gente na clínica, ela já se sente muito culpada. Então, o que o psicólogo vai precisar conhecer nesse momento aí? A história dela. Primeiro de tudo, a gente é psicólogo, a gente não é outra coisa. E como um psicólogo vai fazer intervenção sem conhecer a história do outro? Eu não conheço nenhum tipo de intervenção clínica, né? Que a gente faça sem conhecer o outro, né? Olha, eu vou fazer tal coisa, porque se a gente fizer sem conhecer o outro, fizer alguma coisa e surtir resultado, é bizarro, porque cada ser humano é único, com a sua própria história, né? Então, o que dá certo para um, não vai dar certo para o outro. Porque um é um, o outro é outro, né? São idades diferentes, classes sociais diferentes, pensamentos diferentes, muita coisa diferente, religião diferente. Então, o que eu usei para um serviu para aquele um, não serve para todos os outros, tá bom? Então, primeiro de tudo, conheça a história dessa pessoa. E o que um psicólogo perinatal precisa principalmente conhecer? O psicólogo perinatal, ele vai descobrir se a gravidez foi planejada ou não, porque ele sabe que isso faz total diferença na conversa. Vai investigar se tem histórico de transtorno mental na família dessa mulher, porque ele sabe também que isso faz total diferença. Vai investigar se teve aborto anterior, tá? Porque isso também tem toda uma ligação, isso mesmo, a anamnese, Filipa, né? Vai verificar se aquela pessoa tem algum histórico de transtorno mental em alguma fase da sua vida, porque isso também faz toda a diferença. Vai investigar como é que tá a relação conjugal, né? E vai investigar a relação daquela mulher com a própria família dela de origem, né? Principalmente a relação dela com a própria mãe, tá? Então, esses conhecimentos aqui vão nos dar muitas pistas. Então, nessa anamnese aqui, só de fazer esse tipo de levantamento, a gente já vai ter muitas pistas. Nos atendimentos, o ideal é que a mãe não leve a criança. Nos primeiros atendimentos é ideal que a mãe não leve a criança, tá? Mas acontece muito da mãe não ter com quem deixar. E aí a gente tem que a gente não faz assim, ó. Você se adapta ao meu método. É o meu método que tem que se adaptar a você, tá? Ao cliente. O meu método se adapta ao cliente. Nunca o meu cliente se adapta ao meu método. Então, o correto é que ela apareça nessa primeira sessão sem a criança. E depois, né, vocês vão ver aqui a continuação da história. Mas, se não for possível, ela leva a criança sim, tá? E aí o psicólogo, ele tem, né, que saber manejar aí essa situação. Então tá, foi lá, fez essa entrevista, anamnese, conheceu a história dessa mulher, fez esse levantamento todo, já tem muitas pistas aí, tá certo? Da história dela, né? Então você precisa ter pistas da história dela, aí você já tem. Você pode chamar também o parceiro, a parceira dela, né? Para você também fazer uma avaliação aí do que tá acontecendo, já que a busca, né, dela é para tentar se vincular ao bebê, que ela quer se vincular ao bebê. Então você chama o parceiro também, explica para ela que você vai precisar conversar com ele também, de preferência sós, né? E aí, beleza. O que você vai ver com ele? Você vai explicar para ele o que é depressão materna, né? Que não é doença, que não é frescura, que muitas vezes a mulher ela não pede ajuda, né? Então você vai explicar para ele, né, sobre a depressão materna. De preferência, você também vai avaliar, né, as possibilidades dele vir apresentar uma depressão paterna. A gente já falou sobre depressão pós-parto paterna na semana passada, tá? Então é importante você fazer essa investigação também, até porque se ele tiver risco de apresentar, o seu trabalho vai ficar um pouco mais difícil com essa mulher também, né? Então assim, você já faz o encaminhamento dele para um outro psicólogo aí no caso, inclusive, tá? Então fazer essa avaliação com esse homem é importante. Orientar que ele pode ser um suporte nesse momento, né? Porque muitos deles acham que eles não têm nada o que fazer, que eles não podem fazer nada, que gostariam de ajudar, mas não sabem como.
Então a gente vai dizer para eles, não, você pode e deve, você tem que ser o suporte, vou te orientar, assim, assim, assado, e você faz a orientação com esse homem. E orientar que ele também pode e deve estimular o desenvolvimento da criança. Porque se essa mulher ela não está conseguindo avaliar estimular a criança por conta da vinculação dela, que está um pouco deficitária aí, essa criança pode apresentar atraso no desenvolvimento, porque ela não está recebendo estimulação. Então, esse pai é convidado a fazer esse papel. Esse pai é quem vai estimular o desenvolvimento da criança enquanto a mãe está em tratamento, tá? Você vai também incentivar a vinculação dele com o bebê, pois o bebê ele consegue se vincular de formas diferentes, né? Um apego talvez inseguro com a mãe e seguro com o pai, até que o apego possa se tornar seguro de vez com a mãe, com a sua intervenção enquanto psicóloga nessa cena, tá? Você pode pedir para a mulher levar o bebê em sessões após conhecer a história dela e da depressão. Aí sim, depois de ter feito a investigação com ela, de ter conversado com esse homem, ter feito uma nova sessão com ela, aí pode chamar, porque você precisa ver como que tá essa relação mãe-bebê também. E aí você pede para ela levar, tá? Ali na sessão você pode estimular ela que ela amamente o bebê ali. Inclusive dizendo para ela, orientando ela, olha, a amamentação é possante para a depressão pós-parto. Ela ajuda a prevenir a depressão ou eliminar, né? Ela ajuda como se fosse um remédio natural, por conta, inclusive, dos hormônios. Então, aqui nas sessões, seria importante que você amamente o seu bebê e em casa também, né? E se ela disser, mas eu não tenho mais leite, secou, não sei o que, você fala assim, não tem problema. O movimento da boquinha do bebê vai ajudar a estimular a produção de mais leite, né? E é um momento que vai liberar mais ocitocina. Então, incentive mesmo ela falando que não tem mais leite, tá bom? Incentiva. A intenção aqui é que a gente possa ajudar a estimular mais ocitocina aí, porque isso ajuda, né, muito nessa situação. Você pode valorizar os comportamentos mínimos que a mãe exercer com o bebê, pois ela geralmente tem a crença que não sabe fazer nada com o bebê. Então, vamos supor que ela pega o bebê, aí você vai dizer para ela, nossa, parabéns, que legal, você pega direitinho o seu bebê. Nossa, eu percebi como você é cuidadosa com ele. Qualquer mínimos detalhes, reforça. Qualquer mínimo detalhe, tá? Fala, nossa, que legal, porque ela tá precisando disso, porque ela só fica às vezes escutando as pessoas falando, você não tá pegando direito, você não sabe se ele tá com frio, se tá com fome, se ele tá com, né, porque, né, ela escuta isso, às vezes ela mesma fica falando isso pra ela, eu não sei segurar o meu bebê, eu não sei se meu bebê tá com frio, eu não sei se meu bebê tá com fome, que mãe que eu sou, às vezes ela mesma, às vezes não tem ninguém falando na cabeça dela, ela mesma fica falando aquilo pra ela, e quando você reforça qualquer coisinha que ela faça ali, sabe, ela já fica maravilhada, tipo assim, meu Deus, ou a psicóloga perinatal tá falando que eu tô segurando certo, ufa, então pelo menos esse peso eu já posso tirar da minha cabeça, eu tô segurando certo o meu bebê, tá? Pode ir empoderando essa mulher para a maternidade, né? Cada vez mais mostrando para ela e reforçando os comportamentos dela ali. Você pode levar brinquedos para essa sessão, como chacoalho, bolinhas, fraldinhas, cubinhos e fazer a avaliação do desenvolvimento ali junto com ela. Então você vai pedir ajuda dela, vai dizer, olha, agora você vai pegar o cubinho e vai fazer tal coisa para a gente poder avaliar se a criança está segurando, se ela está seguindo, né? Se ela volta para o som, vai fazer a avaliação do desenvolvimento ali junto com a mãe e vai dizer para ela, olha, é importante que você faça assim na sua casa também. É um momento que está estimulando a interação mãe-bebê, é um momento que está estimulando a vinculação e são informações que ela não tem que pode facilitar para ela em casa exercer também e começar a brincar mais com o bebê e estimular mais o desenvolvimento desse bebê, tá? E apontar, então, para a mãe como que ela vai fazer tudo isso. Então, por isso que você precisa ser psicóloga perinatal, até para você saber como é que faz uma avaliação do desenvolvimento, para você orientar como é que faz. E aí, uma outra intervenção que você pode fazer é com o próprio bebê. Você vai pegar o bebê na frente dela, né? E vai conversar com o bebê, tá? Porque às vezes é importante, a gente vai se apresentar, dizer, olá, fulaninho, diz o nome do bebê, o meu nome é X, eu sou psicóloga da sua mãe, a sua mãe está aqui porque ela está se sentindo muito triste, né? Por ela não estar conseguindo te dar a atenção que ela acredita que você merece.
E ela vem aqui então para que ela possa se libertar dessa ideia que ela tem, né, de que ela não tá conseguindo se ligar com você. Então, eu sei que você quer isso também e eu preciso da sua ajuda. Então, nós três aqui vamos ter que assumir uma responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade de ajudar a sua mãe, né, a adquirir aí mais habilidades para poder cuidar de você. Eu preciso que você também, né, colabore aí para que a sua mãe possa fazer, né, as ações importantes para te estimular, e percebe que a sua mãe te ama, tá? Sua mãe só tá vindo aqui uma vez por semana porque ela te ama. Às vezes ela não sabe disso, às vezes ela acha que não, mas eu sei que você sabe, e uma prova disso é ela tá vindo aqui nessas consultas. Então vamos combinar que nós três vamos fazer a nossa parte. Eu tô passando as tarefinhas para sua mãe, ela vai fazer essas tarefas com você. Você vai ser um bebê que vai colaborar com a sua mãe também para isso, para que todo mundo saia ganhando aqui, tá? Então você vai pegar e contar isso pro bebê, vai colocar em palavras para ele. Vocês vão se surpreender, eles ficam olhando para nossa cara e eles entendem tudo, tá? Para você que não conhece psicologia perinatal ou a clínica com o bebê, pode até achar, nossa, a Rafaela viajou, tá loucona, mas não é. É assim que a gente trabalha e dá certo, funciona. E é em qualquer abordagem, tá? Qualquer abordagem que você trabalha, conversar com o bebê, colocar em palavras aquilo que não é dito, funciona sempre, tá? Então aí a gente vai intercalando depois sessões de psicoterapia com essa mulher, a gente vai conversando com o homem quando necessário novamente, e a gente vai chamando novamente o bebê para participar de algumas sessões com ela, tá bom? Então é dessa forma que a gente trabalha para promover a vinculação aí mãe-bebê. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês a live de agora, que tenha feito sentido aí para vocês, tá bom? Se você acha que alguém deveria estar aqui escutando a live, convide essa pessoa para participar. Beijo para todo mundo e tchau, tchau!